Muito bem-vindos! Nós vamos mais uma vez dar início aqui à nossa ceia, a segunda ceia que estamos fazendo em família, conectados com Deus, com a fé e em família. Então, se você não preparou, dá tempo ainda, dá um pause aí no vídeo, vai preparar a ceia, aquele pão e o cálice que nós vamos consagrar a Deus para tomarmos essa ceia juntos, em nome de Jesus. Então, você que quer também me acompanhar, pegue a sua Bíblia aí, abra no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja, a última coisa que nós conseguimos identificar nesta passagem bíblica, se nós consideramos o capítulo 6 como um todo, ou seja, o contexto desta passagem que eu falei, que eu li aqui com vocês, a última coisa que nós conseguimos considerar é que nós estávamos diante de um homem valente, um homem corajoso. Gideão, a última coisa que nós poderíamos dizer dele é que ele é um homem valente, um homem corajoso. Por quê? Eles estavam passando aqui um processo de perseguição. Eles estavam passando um processo onde eles estavam fugindo, onde eles estavam sendo atacados constantemente pelos seus inimigos. Então, havia uma estratégia do inimigo de destruir tudo aquilo que aquela nação estava plantando. Israel plantava, Israel planejava, Israel fazia os seus projetos, e a estratégia do inimigo para minar as suas forças, para minar a sua fé, era destruir, era pôr abaixo o que eles estavam construindo. Então, quando eles plantavam, eles faziam a sua plantação e cuidavam daquela plantação, regavam, cuidavam contra pestes, enfim, trabalhava arduamente naquele projeto, esperando a sua colheita. Os seus inimigos vinham e destruíam aquela colheita, destruíam aquelas plantações onde eles haviam gasto talvez ali um ano inteiro de cuidado, e era o sustento deles. Então Gideão, diante dessa ameaça iminente da vinda dos seus inimigos, o que ele fez? Ele colheu, ceifou o seu trigo e foi para dentro de um lagar para malhar esse trigo, para trabalhar o trigo, para ficar bom para o consumo, para a venda, enfim. Ele fez a colheita e logo se escondeu no lagar, para proteger dos seus inimigos. Ele se escondeu, ele estava ali suando, talvez, suando frio, pensando: será que eles já estão a caminho? Será que eles vão me encontrar aqui? Eu quero fazer um parênteses aqui. O lagar era um lugar onde prensavam-se as uvas ou as azeitonas para extrair o trigo. Então era um lugar rebaixado, assim como se fosse uma cisterna, né? Um poço, enfim, é um lugar rebaixado. Quando se batia o olho assim, não dava para ver. Se você está de longe, você não vê ninguém trabalhando ali. É um lugar rebaixado. Ele estava ali dentro, trabalhando com aquele trigo que ele havia colhido, talvez suando frio, talvez pensando em inúmeras coisas e fazendo aquele trabalho rápido, né? Tremendo, talvez. E aparece um anjo para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele estava falando para um homem escondido que ele era valente, era corajoso, era valoroso. Você sabe por quê? A gente corre o risco
de não se ver como Deus nos vê. Vou melhorar. Nós não nos vemos como Deus nos vê. Deus, Ele conhece você. Você acha que Deus, por um acaso, criou todas as coisas e criou você também? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece ao redor do mundo. Crianças, adolescentes, jovens, inocentes, estão sendo doutrinados que eles são fruto de uma casualidade, fruto de uma explosão, e aí aquelas teorias evolucionistas que não vale nem a pena trazer aqui para um canal que é ligado na fé. Mas veja o dano que tem causado na mente dessas crianças. O número de separações tem aumentado substancialmente ao redor do mundo. Os relacionamentos, eu venho de uma família onde o meu pai e a minha mãe foram casados. Quando casaram, tiveram lá várias crises, brigas, discussões, problemas, mas continuaram juntos, e até que o meu pai falecesse, eles foram casados. Então eu tenho um exemplo assim na minha casa dessa estrutura familiar. Hoje eu consigo aplicar na minha vida. O meu casamento tem os desafios, como eu creio que os seus, ou que você já viveu um dia. Porém, nós insistentemente estamos tentando reparar para continuar. Infelizmente, eu entendo que alguns casamentos não conseguem ir à frente, e nós não, alguém não pode se sentir culpado por isso, porque é uma aliança e depende das duas partes, não depende de um só. Então talvez você está me ouvindo e diz assim: mas eu já me separei, eu já me divorciei. Eu não quero que você se sinta culpado, não quero que você se sinta culpada. O que eu estou querendo trazer e ressaltar é que a falta da estrutura familiar distancia, ou pelo mau caráter, né, do próprio o marido, ex-marido ou pai daquela criança, ele se afasta da educação, do cuidado, da instrução, da segurança que deveria passar ao filho, à filha, e isso causa danos à criança. Então a falta de paternidade, e é aí que eu quero entrar, a falta de paternidade pode roubar a sua identidade. O pai, a mãe, o tutor, ele é responsável para dizer ao filho, para dizer à filha quem ele é, quem ela é, por que veio ao mundo. Tem que ser as primeiras pessoas a acreditar, tem que ser as primeiras pessoas a incentivar, a procurar extrair o máximo do seu potencial. A falta desta figura faz com que nós tenhamos uma geração de bastardos, nós tenhamos uma geração de filhos sem pai, ou seja, filhos que não tiveram cuidado, a proteção, o carinho dos pais. Se tiveram, os pais foram ausentes, e aí sim são responsáveis, porque foram ausentes na criação, na instrução do filho, de dar a direção, de dizer quem o filho é. Então aquela criança fica à mercê da sociedade, fica à mercê dos seus educadores, fica à mercê dos seus amigos. Talvez alguém na escola vai dizer: você deve ser assim, você tem que ser isso, você tem que fazer isso que nós fazemos, você tem que usar isso que nós usamos. Porque falta paternidade, falta a responsabilidade de conduzir. Você que é um tutor, você que é a tutora de uma criança, independente de que grau de parentesco você tenha, se é avô, avó, tio, tia, você cuida, tem alguém sob os seus cuidados. Você interfere no relacionamento ou na educação de netos, de sobrinhos, enfim, de alguém da sua família, você interfere. Então, olha, você é responsável por dizer quem esta criança é, quem ela foi criada para ser. E muitas vezes esses adolescentes ou jovens ou adultos, e eu tenho amigos que são assim, já fui assim,
eu procurava uma adequação, eu procurava reverberar ou imitar com aquelas pessoas, o grupo onde eu fazia parte. Isso tudo é falta de identidade. É falta de identidade. Eu estava procurando uma adequação, eu estava negando a identidade, porque meus pais não falharam nisso comigo. Eu estava negando, eu estava procurando uma adequação para mim, e num lugar que não era o meu, numa situação que não era para mim. Então muitas pessoas procuram essa adaptação, procuram se adaptar. Veja, não se adapte às circunstâncias, não permita que a momentânea realidade roube a sua identidade. Nós vemos Gideão, um homem valente. Quem disse isso? O Senhor. Mas ele estava com medo, acovardado, ele estava escondido. Era a realidade momentânea dele, mas não tirava dele a identidade, quem ele realmente era, quem ele foi chamado, criado para ser. O Senhor não cria nada por acaso. Nós não somos frutos do acaso. A palavra do Senhor no livro de Salmo diz que antes que nós nos formássemos no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Antes que nós nos formássemos, os nossos ossos tivessem a formação, Ele já nos conhecia. Diversas vezes a palavra do Senhor afirma isso. Se eu não me engano, em Jeremias diz que antes que nascesse Ele já chamava pelo nome. Ou seja, Deus te conhece, Ele sabe por que você nasceu. E aqui não vem ao caso a forma pela qual você foi concebido. Se você de repente foi fruto de um romance passageiro, um namoro de carnaval, enfim, não importa isso para neste momento. Porque se você tem o privilégio da vida, se você tem o privilégio de hoje poder desfrutar da vida, que é um dos maiores bens que nós temos, da saúde, que é algo precioso que Deus nos deu, se você tem esse prazer, esse privilégio, foi porque Deus permitiu. Então não importa como você chegou, mas como você vai viver a partir do momento que você descobre quem de fato você é, o propósito da sua vida, a sua verdadeira identidade. Então, veja, uma situação momentânea, uma crise, uma dificuldade, um problema talvez existencial, uma crise da idade, não sei. Quando você se depara com tudo o que está acontecendo, olha, pesa a sua idade, onde você poderia estar, não sei qual é o tipo de crise, qual é a realidade momentânea. Talvez você está escondido e não está vivendo o que Deus determinou para você. A diferença entre estarmos escondidos e sermos um covarde é grande. Quando nós nos adaptamos, nós entendemos que por estarmos escondidos, nós devemos sim ter medo, nós devemos sim ficar amedrontado, sem esperança, sem conseguir visualizar um futuro. E então nós começamos a acreditar que aquele é o nosso lugar, nós fomos criados para ser assim, a nossa vida sempre foi assim, a gente tem sofrido demais, e a gente vai se conformando a viver no raso, quando na verdade descobrimos a nossa identidade, quando Deus diz para nós quem realmente somos, ainda que estejamos ali no raso, estamos de pé, com a cabeça erguida, sabendo que vamos sair, sabendo que vamos superar, que vamos sair daquele lugar, que aquela realidade é momentânea, a momentânea realidade não pode roubar a sua identidade. Não é porque você caiu naquele poço que você precisa se sentir um covarde. Ainda que você se sinta um covarde, não se torne um covarde. Não se torne um covarde. Não se adapte a esse problema, a essa situação. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando um pouquinho velho. Mas na minha época, quando eu era criança,
tinha muito desse hábito de quando quebrava a cama. Eu não sei se você conhece, hoje em dia o óleo não é mais em lata, né? A gente fala assim, a lata de óleo não é mais lata, agora é um plástico e bem fraquinho, por sinal, né? Eu tenho o maior cuidado, porque parece que se cair aquilo, vai óleo para todo lado. Mas antigamente era uma lata mesmo, uma lata de ferro, né? Uma lata de ferro muito consistente, e o óleo ficava ali dentro, e ela era alta, né? Ela tinha uma determinada altura, assim, considerável, e então usava-se muito como se usa óleo hoje, mas usava-se mais antigamente ainda, né? Hoje tem recursos, tem panela, air fry, enfim, e até quero agradecer a dona Inês, né? A minha avó, a avó da minha esposa, mas a minha avó é um amor que eu tenho na vida, não por causa de mim, mas por causa dela. Ela tem um coração muito grande e ela foi muito importante, é muito importante na minha vida. Então, dona Inês, um beijo para a senhora. Ela nos presenteou com uma air fry, então você vai lá e não precisa pôr óleo nenhum, ela vai e faz lá, frita a sua batata, faz aquele frango a passarinho sem óleo, e é uma delícia, né? Fica muito bom, muito mais saudável. Então hoje você tem muitos recursos, mas antigamente não, era óleo em toda a comida e em abundância também, né? A gente nem ligava, não tinha essa consciência, né, sobre saúde, colesterol que a gente tem hoje. Enfim, faz parte da minha infância. E quando a cama quebrava, aquele estrado, né, da cama, e ela quebrava embaixo, aquele que segura o colchão, os nossos pais, sabidamente, eles colocavam ali aquela lata de óleo, porque coincidentemente dava a altura certinho ali, então você ficava, o colchão não afundava, a madeira ficava sustentada pela lata de óleo, e a gente levava aquilo, ficava de bem, estava lá, cuidado que a lata debaixo da cama não vai tirar o pezinho, já virou o pezinho da cama, não mexe aí, senão você tira do lugar o pezinho da cama. Não é um pezinho da cama, aquilo é uma lata de óleo, e nós precisamos entender que se nós permitirmos que fique desse jeito, você vai aceitar uma adaptação, e de maneira negativa na sua vida, você vai aceitar aquela situação. A cama vai ficar sempre ali com um cuidado para se ter, a cama ela não vai ficar resistente como deveria ser, você não vai poder utilizá-la da maneira comum, porque a qualquer hora pode sair aquela lata debaixo da cama, e aí o colchão cai no chão. Então, você aceitando a adaptação, você começa a viver de maneira muito reduzida, você começa a viver de uma maneira aquém daquilo que de fato você foi criado para ser. Eu dei esse exemplo aqui para dizer isso. Se você aceitar a adaptação na sua vida, você vai começar a viver muito abaixo, você vai ter uma performance, você vai ter um estilo de vida, você vai ter resultados muito, muito abaixo daqueles que você deveria ter, porque nós não fomos criados para nos adaptar. Eu concordo que nós temos essa capacidade como seres humanos, concordo que nós temos a capacidade de enfrentar dificuldades, dar um jeito, e isso é bom, mas esse não é a maneira que nós devemos viver. Isso não pode nos definir. O que nos define é a nossa identidade, é quem de fato nós somos. Então, se nós aceitamos os remendos, se nós aceitamos aqueles reparos, nós vamos começar a viver uma vida muito abaixo do que poderíamos. Então Deus, a proposta dele é quebrar, é fazer de novo, para que você não tenha remendos. Então eu não sei quem você ouviu dizer que você é até hoje. Aquele conceito que nós mesmos criamos: eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque minha mãe é assim, eu sou assim porque a minha família é assim, eu sou assim e ponto final, sou assim e não mudo. Qual é a perspectiva de quem é você? A perspectiva é dos seus próprios olhos, a perspectiva é do grupo pelo qual você vive, foi influenciado, a perspectiva é daquela pessoa que você idolatra.
É sobre essa perspectiva que você define quem você é. Eu quero te provocar a você procurar nas Escrituras. Eu quero provocar você a procurar nas Escrituras como Deus define você. Todo Criador, Ele sabe reparar os danos daquilo que Ele criou. Se eu tiver um problema com o meu aparelho celular, eu vou na empresa que criou o meu aparelho. Certamente, se Ele criou, Ele sabe reparar. Se você foi criado por Deus e você não é fruto de uma casualidade, quem pode reparar você, ajustar esses ponteiros dentro de você ou fora de você, é o Criador, é aquele que te criou. É diferente. Gideão estava no poço voluntariamente. Gideão estava naquele lagar, naquele lugar fundo, voluntariamente. Ele entrou ali dentro voluntariamente. Veja que interessante. Você pode viver com uma baixa performance. Você pode viver aquém daquilo que você foi gerado para ser, no seu potencial, por espontânea vontade. Tem pessoas que elas são lançadas numa situação como essa, numa crise. Não, ela não queria ir para aquele lugar, ela foi lançada lá. Eu quero lembrar a você daquela passagem de José. José, ele não queria ir para dentro de um poço. Ele foi lançado, ele foi jogado dentro daquele poço. Apesar de ele estar no poço, ele não procurou adaptação naquele lugar. Apesar de ter sido lançado no poço, ele não procurou se adequar àquela situação. Imagine José ali naquele poço dizendo: e agora? Eu fui lançado nesse poço, como que eu vou sobreviver? Deixa eu aqui fazer um sistema de captação de água. Lembra da latinha debaixo da cama? Eu vou fazer um sistema aqui de adaptação para eu poder pegar, para poder coletar a água da chuva. Eu vou fazer um sistema de filtragem. Eu vou ver o que tem aqui nesse poço aqui. De repente vai minar a água da terra, mas eu vou, filtrar ela. Como que eu vou caçar? Eu vou fazer uma armadilha aqui para que quando chegar alguma presa que possa ser consumida, eu vou conseguir pegá-la. Como que eu vou fazer fogo? Deixa eu achar um jeito de fazer. Ele não procurou adaptação naquele poço, porque ele sabia que ali não era o lugar dele. Quando você sabe quem você é, quando você tem identidade, ainda que você esteja no poço, ainda que você esteja no fundo do poço, a sua mente, o seu pensamento, a sua cabeça está lá na cadeira do governador. José foi vendido como escravo, mas ele sabia que ele não era escravo, ele sabia que ele era um governador. Por quê? Porque a visão dele, a perspectiva da vida dele, vinha a partir da palavra do Senhor, daquilo que Deus tinha dito para ele. Então ele não deixou a momentânea realidade roubar a sua identidade. Ele não permitiu que isso acontecesse. E é isso que eu quero acordar hoje, cada um de nós. Esta é a palavra do Senhor para cada um de nós. Um despertar para quem nós somos na perspectiva do nosso Criador. Quem é você na perspectiva do Criador? Você não é um coitado, você não é uma vítima, você não é um acaso, você não é um sofredor, você não é um pobre ou um miserável. Você é o que o Senhor diz que você é. E o Senhor diz que somos mais do que vencedores. O Senhor diz que somos sacerdotes reais, geração eleita, um povo adquirido. Foi pago um alto preço pela sua vida, não pela vida do fracassado, não pela vida da vítima, não pela vida do coitado, da coitada. Não foi pago um sacrifício pela vida dessa pessoa, foi pago um sacrifício pela vida de um mais que vencedor. Ou seja, o Senhor, conhecendo quem você era, Ele deu o seu devido valor. Ele te valorizou altamente a ponto de dar a sua própria vida. José foi lançado no poço. Tem pessoas que vão para o poço voluntariamente. Ela se enfia naquele poço no sentido de: eu vou adquirir uma dívida aqui. Tem gente que já está numa situação de
que deveria estar mais concentrado, deveria pensar mais de forma lógica, administrativa, econômica. Ele diz assim: não, Deus está comigo, eu vou fazer isso, eu vou trocar de televisão. Agora que eu estou muito em casa, eu percebi que eu preciso de uma televisão grande, aquela tela de 72 polegadas, eu também quero uma, né? Mas, e vou ter também, mas entendo que agora não é o momento, para mim. E tem pessoas que entendem que o momento não é o momento para ela, e mesmo assim ela diz: eu vou ter uma televisão dessa, porque eu sou filho de Deus, o Senhor quer que eu viva o melhor, eu vou viver o melhor, eu vou passar o cartão. Não sei quando que vai abrir comércio, quer nem saber, Deus é comigo. Você está entrando num poço de dívida, e aí você depois vai querer que Deus te tire de lá, mas você que entrou, por que você não perguntou para Ele antes de entrar? Tem gente que se enfia num poço, num relacionamento: é Deus que mandou, foi Deus que me enviou, foi Deus que confirmou, e não foi nada, é uma vontade sua, é uma carência que você está tentando suprir da forma que é possível e momentânea. Então você entra num poço, entra de repente numa frustração, em um novo sofrimento, porque você quis voluntariamente, você foi para lá. E esse é o caso de Gideão. Gideão estava voluntariamente dentro de um lagar escondido, vivendo como um covarde, mas aconteceu com ele o que acontece hoje, está acontecendo agora com você. A palavra do Senhor veio a ele e disse: homem valente, homem corajoso, mulher valorosa, o Senhor é contigo. Você não é esta pessoa, você não é quem você pensa, quem dizem que você é, quem você pensa que você é. Você não foi feito para viver da forma que você está vivendo hoje, você não foi feito para viver se adaptando à vida das pessoas ou do grupo que você conhece. Você é o que o Senhor disse que você é, e você é valente, é valoroso. Você vai sair desse poço, você vai se levantar, assim como Gideão, crendo na palavra do Senhor, obedeceu ao Senhor e se tornou um grande guerreiro. Da mesma forma, saindo deste poço, saindo deste lugar que você está escondido, seja que você foi lançado por alguma situação que te colocou aí, ou você foi voluntariamente, a partir da sua identidade, de quem você é um mais que vencedor, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. A partir deste momento, sabendo disso, sabendo a sua identidade real que o Senhor deu a você, alguém que foi chamado para viver no reino de Deus, alguém que foi chamado como filho do Criador, do Todo-Poderoso. A partir deste momento, sabendo quem você é, esse cárcere não te prende, esta prisão não te prende, este poço, esta crise não pode suportar você. Ainda que você esteja no pasto como Davi estava, a sua mente, a sua cabeça sabe que você tem um lugar no trono. Ainda que você esteja no poço, ainda que você esteja vendido como escravo como José, ainda que você tenha sido lançado, julgado injustamente, lançado numa cova, numa prisão como José foi, você sabe que você tem um lugar de governo, você sabe que você tem um lugar de excelência que Deus preparou para você. Ele pagou o preço, investiu na sua vida para isso, para que você desperte, para que você levante a cabeça e brilhe a luz do Senhor. Não é a situação que você passa, mas como você passa por ela. Eu estou numa situação de medo, mas eu não sou um medroso, eu não sou um covarde. Então eu levanto a minha cabeça e com a coragem que Deus colocou em mim, com a segurança de que eu não estou sozinho, eu vou enfrentar essa situação e da melhor forma possível. Eu não vou sair falando para vizinhos, familiares, aquele o tamanho do meu sofrimento, que eu sou um coitado, eu sou miserável, eu sou pobre, porque eu fui abandonado. Olha, eu entendo, eu não estou tripudiando sobre o seu sofrimento, não é isso que eu estou falando. Eu entendo, eu respeito a sua dor,
Eu nem imagino como é a dor do abandono, porque eu nunca fui abandonado pelos meus pais, mas imagino que é doloroso. Mas o que eu estou apresentando para você é o Pai Celestial que nunca te abandonou até hoje. Então levanta a sua cabeça hoje, sabendo que você não está só, que o Pai sempre esteve ao seu lado, que você não é bastardo, que você tem um Pai que zela por você e que Ele está contigo. Então levanta a sua cabeça, dê a você o valor que Deus está te dando. Ah, mas o meu marido não me valoriza, mas a minha esposa não me valoriza. Não, mas e o valor que Deus deu a você? Isso não, para você não faz diferença? Se não fazia, deixe começar a fazer agora, porque faz diferença sim. Viva de acordo com o que Deus disse ao seu respeito. Não aceite viver comendo migalhas. Não aceite viver na lama como um porco. Talvez você se entrega facilmente, se vende por qualquer valor, e você está aí vivendo uma vida, vivendo como se tivesse o filho pródigo, sabe? Que foi viver com os porcos, comendo comida de porco. Eu preciso traduzir isso? Talvez precise. Talvez você está se deixando levar por vícios. Talvez você está deixando a sua alegria ser condicionada ao aditivo do álcool. Só assim você vai ser feliz. Talvez você está deixando aquele momento de alegria entre a sua família. Só vai ser legal se tiver como consumir algum tipo de entorpecente, de drogas. Ah, só é legal quando eu estou perto dos meus amigos. Fora disso eu não sinto felicidade. Você está se deixando condicionar, viver uma vida muito abaixo daquilo que Deus preparou para você. Como é que você sabe? Porque eu já vivi assim. Eu já vivi desse jeito. Até eu dar ouvidos à voz do Senhor, dizendo quem de fato eu era, quem eu fui criado para ser. E hoje eu vivo muito mais alinhado à vontade de Deus. Não que eu não passe por situações difíceis. Não que de repente num dia eu não esteja num poço como Gideão. Mas mesmo que eu me retire e que esteja num poço, eu sei que eu não sou um covarde. Eu sei quem Deus me chamou para ser. Então eu tiro forças da identidade de que Deus colocou em mim. Se eu me deixo sujar, manchar as minhas novas vestes por algum pecado, alguma coisa que eu tenha cometido, eu sei que aquele lugar, aquela mancha não é parte de mim. Eu conheço a cor das vestimentas que Deus colocou em mim. Então eu me arrependo, eu retiro aquela sujeira para viver da maneira que Deus disse que eu sou, ou que eu devo ser, ou quem eu fui criado para ser. E é isso que eu quero propor a você hoje. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Então é tempo de você limpar as suas vestes. É tempo de você se decidir a viver a realidade que Deus tem sobre você, viver a identidade que Deus tem sobre a sua vida. Eu quero colocar aqui nesse momento, não sei se o YouTube vai barrar, porque eles têm uma política lá de algumas músicas que não podem circular, aí é com eles, tá bom? Mas no final eu volto para orar com vocês. Eu quero colocar um louvor aqui, e quando esse louvor está passando, faça desse momento um momento íntimo com Deus. Eu quero que você ore ao Senhor. Se tem algo que você precise pedir perdão, se tem algo que você precisa se arrepender, limpar as suas vestes, esse é o momento que você vai fazer. E assim que você fizer, você vai comer o pão e tomar o cálice, o corpo e o sangue de Jesus. E no final eu volto somente para nós alinharmos, isso que nós estamos falando, selarmos com a bênção do Senhor. Tá bom? Então fique com esse louvor e nesse momento faça esta oração que você precisa e participe do corpo e do sangue do Senhor. Jesus, Tu és o meu pastor. Jesus, Tu és o meu Senhor amado.
és o príncipe da paz, Jesus, 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 Tu és o meu pastor, Jesus, Tu és o meu Senhor, amado Cristo, Rei dos Reis. Tu és o príncipe da paz, Jesus, Tu és o meu pastor, Jesus, Tu és o meu Senhor, amado Cristo, Rei dos Reis. Tu és o príncipe da paz, Jesus, Jesus, Jesus. Amém, amém. É muito bom sabermos quem nós somos. Que este corpo, esse sangue, dê a você a identidade de filho, de quem você realmente é. A partir de agora você tem mais de Deus e menos de você. Pense como um filho de Deus. Tenha os seus sentimentos de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma mulher valorosa, valente, virtuosa. Tenha palavras de um homem de Deus e tenha atitudes, que suas atitudes estejam alinhadas com isso. Se algum momento você tiver dúvida e alguma vez a sua antiga identidade vier bater a porta, lembre-se do que o Senhor disse ao seu respeito. Que a cada dia você viva o melhor, que você desperte para um propósito e a realidade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.